Oi, pessoal, dando continuidade àquele vídeo que estava falando sobre os erros de regime, a gente vai ver os exemplos que eu deixei ali no último slide aqui no MATLAB. Então, aqui no MATLAB, eu tenho aquela primeira função transferência, né? Eu vou rodar aqui para vocês verem. Então, a gente tem a primeira função transferência, que eu tinha colocado lá, né? Que é 1 sobre s ao quadrado mais 2s mais 1. A segunda função transferência, né, que é 1 dividido por s ao cubo mais 2s quadrado mais s. Né? E veja que o que eu quero ver é o erro em regime permanente da malha fechada. Então, veja que eu estou fazendo a malha fechada aqui, né, fazendo o feedback unitário, que é o que a gente tem, né, sempre na cabeça, que eu falo que tem que ter, né, que a malha fechada é a malha aberta dividido por 1 mais a malha aberta. Ok? Então, a gente faz isso para os dois sistemas, tanto para fechar o sistema com essa planta aqui, né? E também fechar o sistema com essa planta aqui. Ok? Eu rodei já, né? Aqui eu tenho da primeira malha fechada, rodei vários gráficos aqui, né? Para a entrada step, entrada rampa e a entrada parábola. Então, aqui a gente tem já essas respostas. A nossa entrada degrau ela é uma entrada degrau unitário. Então, quando eu fechei a malha, eu espero que o meu sistema, né, ele vá para 1, né? Porque se a minha referência é 1, eu quero que a minha saída também seja 1, ok? Mas veja o que aconteceu aqui. Ele foi, na verdade, para meio, né? Ele não foi para 1. Então, nessa entrada aqui, o que aconteceu foi que a gente chegou naquele erro, né? Comparando o meio com 1, a gente chegou naquele erro em regime que eu tinha falado na apresentação, né? Ó, vou até colocar a apresentação aqui. Então, veja, o nosso valor do erro no infinito, quando a gente põe uma entrada degrau nesse sistema aqui, né? Na malha fechada que possui essa planta aqui, a gente consegue, né, um erro de meio. A gente chega num erro de meio, que é o que a gente tem lá no nosso gráfico, ok? Vou voltar para o MATLAB. Então, é o que a gente tem aqui no nosso gráfico. A gente chegou no meio, né? Meio para chegar no 1 é meio. Então, aqui tem isso, né? Eu fiz a comparação da nossa referência com a saída, que basicamente é o erro. Então, o que a gente está vendo aqui é o erro no tempo. Então, quando ele começa aqui embaixo, ele tem de 0 para 1, ele tem erro igual a 1. Né? E ele vai diminuindo o erro até chegar no meio, que é o que acontece aqui, ó, certo? Então, nosso erro, quando ele tende ao infinito, ele está igual a meio, que é o que a gente calculou lá, certo? Tá, e a entrada rampa? A gente colocou uma entrada rampa, então a gente quer que a nossa saída aqui ele seja igual à rampa, né? Mas ele não está fazendo isso, ele está sendo até pior, né? Porque o que acontece? Ele nem chega a acompanhar aqui, ficar do lado da rampa. Ele vai ficando muito menor, né? E a rampa subindo lá. E ele não consegue nem chegar perto, né? Ele vai ficando cada vez maior essa diferença aqui. Então veja aqui, tá uma diferença de, sei lá, 5, aí vai aumentando, né? Diferença de 10 e vai aumentando e aumentando. Então, quanto mais o tempo aumenta, mais o nosso erro aumenta, que é o que a gente observa aqui, ó. Então, aqui a gente está vendo o erro. É o erro que é a diferença dessa saída aqui com a referência, ok? Então, esse aqui é o erro dessa entrada rampa. Ou seja, quanto o tempo tender a infinito aqui, nosso erro tende para infinito também, que é o que a gente viu lá no nosso slide, né? A entrada parábola é o que a gente espera também. Então, a referência indo lá para cima, a nossa saída não consegue acompanhar. Então, a gente tem um erro que vai para infinito. Beleza? Agora eu vou colocar o sistema de tipo 1 para rodar. E a gente vai ver que acontece uma diferença ali. E aí vocês vão ver por que eu falo que ele é a integral, né? Daquela quando a gente tem um S, né, por que ele faz uma integral? Então, aqui a gente tem a resposta ao degrau da nossa malha fechada, que possui aquela planta.
Então, lá na nossa apresentação, a gente tem que ele vai ter um erro zero para quando a gente põe a entrada degrau, ou seja, a nossa referência ele vai para 1. Né? A gente vai ter uma rampa que vai ter um erro constante. Então, quando a gente pôr a nossa entrada rampa, vocês vão ver que ele vai se manter, né? A distância da saída para a referência. Já a parábola ele não consegue, mas ele vai ter um comportamento um pouco diferente do que a gente viu do tipo zero. E aí vocês vão entender o que acontece, tá? Então, aqui no MATLAB, a gente pôs a entrada degrau, ele tem uma boa oscilação, né? Mas ele tende para 1 aqui, né? Ele tendeu para 1 no nosso sistema. E a mesma coisa que o erro. Então, ele tem aquela oscilação inicial, mas veja, ele oscilou em torno do zero. E quando o tempo tende para o infinito, o nosso erro tende para zero, que é o que a gente espera, né? Vou até colocar aqui nosso pointer. Né? Aqui, ó, o erro está bem pequeno, né? Bem pequeno, ele vai tendendo para zero. Então, o tempo para o infinito, ele vai ter erro tendendo para zero quando a gente tem a entrada degrau. E a rampa? Ele tem uma oscilação inicial, que é a resposta transiente, mas depois ele se mantém. Então, veja, a referência e a saída, eles estão muito próximos, né, um do outro, e essa diferença não se aumenta aqui, né? Ele mantém constante, né? Essa constante, ela é calculada lá, a gente calculou, né? Nosso erro, ele é igual a 1. Então, aqui a gente tem o gráfico do erro, ó. Então, ele tem uma oscilação inicial, que é a resposta transiente, mas com o tempo ele tende aqui para 1, que é o erro que a gente calculou. Então veja, quando a gente tem um sistema do tipo zero, o erro aqui ele era uma rampa, né? Ele era uma rampa. Qual que é a integral da rampa? Né? A gente conseguiu integrar, né? A gente conseguiu integrar ele e aí a gente tem um comportamento, né? Não, ao contrário que eu tenho que falar. Ele tem um comportamento integral, então, na verdade, né, a gente conseguiu acompanhar ele. Então, como tem um comportamento integral e a gente conseguiu acompanhar esse comportamento, né, a gente faz a derivada do erro do tipo anterior. Então, se o tipo anterior ele tinha um erro que ele parecia rampa, né, na verdade, a gente agora derivando aquele erro tipo rampa, a gente conseguiu um erro tipo degrau. Tá vendo? A gente chegou num 1 aqui, né, que é um valor constante. E a mesma coisa para a parábola. Olha, a parábola ele consegue acompanhar, né? Então o comportamento ele tem um comportamento integral, né? Porque ele consegue acompanhar. Então o erro que a gente tem ele é um erro linear, certo? Então vamos comparar de novo com o erro aqui do 1, né? Do tipo zero. Se eu rodar aqui de novo, a gente vai ver que na rampa a gente tem um erro que é rampa e na parábola a gente tem um erro que é parábola. Então aqui na rampa, né, a gente tem um erro que é rampa. E aqui, que é parábola, a gente tem um erro que é parábola também. Então a hora que a gente põe um comportamento que consegue integrar, né, então ele tem um comportamento mais rápido, a dinâmica dele é mais rápida, ele consegue acompanhar essas referências que têm uma dinâmica maior. Ou seja, esse erro aqui, que é uma rampa, na hora que a gente põe um tipo 1, na verdade, ele consegue acompanhar de uma integral, né? Então, ele vai ter um comportamento, né, que, na verdade, é a derivada da rampa, que é um integral. E aqui é a mesma coisa, a gente deriva a parábola, a gente tem um comportamento de reta, e assim por diante, ok? Então, se a gente tivesse um tipo 2 lá, o que ia acontecer? Esse erro, você ia ter duas derivadas, então ele ia para zero, né, porque degrau e depois zero, que é impulso, né? E a mesma coisa aqui, a gente teria duas derivadas, a parábola ia virar uma reta e depois ia virar um degrau, ok? Então a gente chama isso, tá? Do comportamento integral do sistema, porque ele consegue integrar e acompanhar a referência, ok? É por conta disso.
Aqui vai ter todas as simulações, depois vocês podem pegar, mudar os sistemas aqui e observar. E lembra que eu estou sempre falando da resposta em regime do sistema em malha fechada, hein? Não é do sistema malha aberta, então não adianta vir aqui e botar o sistema do FT1, né? Tem que ser da malha fechada, ok? São duas coisas diferentes. Então tem que sempre ficar bem atento a isso. Bem, do MATLAB é isso, tá? Só fiz uma parte aqui para a gente ter um vídeo mais à parte. E agora eu vou falar um pouquinho sobre controle PID, que a gente vai ter uma prática na semana que vem. Então, assistam, né? Que vocês vão ter que usar isso semana que vem, tá? Até mais.